Pessoal, boa noite. Pessoal que está nos assistindo pelas nossas redes sociais. É com alegria que nós nos reunimos nesse primeiro dia de novembro, aqui na nossa casa, que hoje, para os que costumam vir, temos uma notícia boa. Foram liberadas até 50 pessoas para assistir às nossas reuniões presencialmente, continuando usando a máscara e o álcool em gel. Então, serão todos bem-vindos aos nossos estudos e também às nossas palestras da casa. Hoje, eu trouxe um tema interessante para a gente meditar um pouquinho a respeito, é o desencarne. Vamos falar sobre a morte, sobre o ponto de vista espírita. Então, é muito importante a gente compreender. Então, a doutrina espírita vai nos trazer subsídios para a nossa compreensão, para que nós possamos cada vez mais compreendermos o que ocorre na nossa vida, ao nosso entorno. Tudo tem uma razão. Para a gente, essa compreensão de tudo que acontece, que vai nos trazer a paz interior, vai evitar que nós nos revoltemos, às vezes injustamente, contra Deus, por certas situações adversas que acontecem com todos nós, é natural. O que não podemos esquecer, que somos espíritos imperfeitos, por isso estamos habitando um mundo ainda imperfeito, um mundo de provas e expiações. Então, mas qual a tendência nossa? Estamos aqui para evoluir, para eliminar as nossas escabrosidades, devagarzinho, como uma pedra de rio que a gente vai ficar, aquela pedra lisinha que vai tombando, tombando e vai rodando, rodando até que ela fique lisa, sem asperezas. Esse é o nosso, chegar a ser uma pedra de rio, sem asperezas. E esse é o nosso objetivo. Então, por isso que eu acho muito interessante, nós vivemos hoje. Hoje é o dia mais importante. Ontem passou, erramos, tudo bem, não quero errar mais, ótimo. O que eu preciso fazer? Vamos reparar isso aí, arrepender, reparar e vamos para frente. Amanhã, aquela ansiedade pelo futuro? Não, calma. O futuro está sendo plantado hoje, que eu vou colher amanhã. Feito isso, a gente pacifica. E estamos aqui, na realidade, gente, desde que reencarnamos, nós estamos preparando para o desencarne, que é a chave de ouro da nossa estadia na Terra, nesse corpo que nós temos. Então, nós viemos, exatamente, aprisionados a um corpo físico, necessário à nossa evolução, mas ele tem um tempo de vida. É a gasolina no carro. Tem o tanque, dá para quantos quilômetros? Então, de acordo com que nós vamos andando, pisando no acelerador ou menos, nós vamos gastar mais ou menos tempo. Mas isso aí chega uma hora, é inexorável a nossa partida, como a de nossos familiares, nossos entes queridos. Vamos passar por isso. Já perdemos, entre aspas, pais, filhos, tios, avós. Isso aí já foi uma sequência. E nós vai estar chegando a nossa hora de partida. Por isso a necessidade dessa preparação. O que é a preparação? É viver um dia melhor do que o outro. Que hoje possa ser melhor do que ontem, que amanhã possa ser melhor do que hoje. Não sobre o ponto de vista material, mas no ponto de vista espiritual. O que é isso? É nós que sabemos, cada um de nós sabe as suas mazelas, sabe as suas virtudes. Nós temos virtudes também, todos têm virtudes, mas temos coisas que nos pegam, que às vezes nos arrastam. Somos ainda impotentes de frear esses arrastamentos que acontecem. Mas pela compreensão, não pela imposição, é pela compreensão que nós vamos chegar àquela conclusão. Por que eu não devo fazer isso? Se todos fazem, eu não vou fazer isso, vou compreender que isso aqui vai ter uma consequência nefasta para mim. Então, quando eu chego nisso, eu completo a minha convicção e aquilo ali deixa de existir. Isso chama-se evolução, estamos evoluindo, esse é o nosso objetivo. Então, podemos dizer que nós somos todos visitantes desse tempo,
desse lugar, dessa família. Estamos aqui só de passagem. É um fato. O nosso objetivo aqui de todos nós é observar por que estamos aqui, de onde viemos, para que estamos aqui, para onde iremos, crescer e aprendermos a amar. Amar incondicionalmente. Feito isso, voltamos para casa. Onde é a nossa casa? No mundo espiritual. Então, todos nós temos um tempo estipulado, como disse há pouco. Ele não é cronometrado, ele é planejado. Todos nós passamos por um processo, um planejamento reencarnatório. E lá, mais ou menos, é planejado. Olha, você vai receber um tônus vital, que é o tônus vital, o fluido vital que vai manter o nosso corpo vivo, podemos dizer assim, que pode ser encurtado ou alongado. Aí vocês perguntam, mas como? Quer dizer, não é cronometrado. Como pode ser encurtado? Muito simples. Se eu chego aqui, uso meu livre-arbítrio para destruir o meu vaso físico por excessos, automaticamente vai encurtar meu tempo. Por quê? Porque eu estou gastando necessariamente energias que poderiam ser melhor aproveitadas. E também pode ser alongado? Pode. Todos nós podemos receber uma moratória. É quando, por exemplo, no caso de uma prova ou de uma expiação, nós fazemos muito bem, estamos cada vez trabalhando mais e estamos naquela sequência boa, espiritualmente falando. Então, é dado sim uma moratória. Se eu tivesse mais ou menos planejado com 70, de repente a moratória me dá mais 10, mais 20 anos, para aproveitar a espiritualidade, aquela oportunidade para que eu consiga melhorar-me cada vez mais. É a história do carro. Então, o combustível é o tônus vital que nós temos. É aquele mesmo exemplo. Eu tenho que ir daqui em Conceição dos Ouros. Se eu vou da linha reta, entrando ali em Cachoeira de Minas, chegando em Conceição, vai dar. Agora, se eu quiser dar a volta lá para o Itajubá, entrar em Paraisópolis aqui, eu vou gastar mais. Então, isso aí, de acordo com aquilo que nós vivemos, nós podemos, sim, ter alongado nosso tempo aqui, como também pode ser encurtado. Isso aí para a gente entender mais ou menos. Outra coisa que eu estou falando também, tem muitas pessoas que não são espíritas, que nos assistem pelas redes sociais. Então, a gente tem que esclarecer, existe diferença entre morte e desencarne? Para nós, sim. Para nós existe. Morte quer dizer a cessação da vida física. Desencarne é quando todos os laços que prendem o espírito ao corpo são desfeitos. Então, célula por célula, existem ligados ao nosso perispírito, que é o espírito. Então, isso aí, gente, aonde que está isso na doutrina que vocês podem pesquisar? Eu acho muito interessante. No Livro dos Espíritos, das questões 149 à questão 165, que trata no capítulo 3 do nosso retorno da vida corpórea à vida espiritual. Então, isso é muito importante. Quem não tem as obras fisicamente, os livros, hoje com a internet, é muito fácil. Coloque no Google, Kardecpédia, vai abrir uma página. Lá estão todas as obras da codificação. Livro dos Espíritos, clica lá, Livro dos Espíritos, vai abrir o Livro dos Espíritos. Procura lá as questões 149 e vai até 165. Tudo isso que eu estou falando aqui hoje, lá de uma forma mais clara, com mais explicações, vão estar lá para vocês aprenderem. Isso é muito importante para desmistificar a morte. Nós precisamos, porque é algo que nós não podemos esquecer, que vai acontecer. Vai acontecer. Em algum momento nós vamos partir. Então, vamos nos preparar. É isso que é importante. Então tem duas perguntas também que as pessoas fazem, que é muito interessante
a gente pensa que é uma pergunta tola, mas não é tola. Toda pergunta é válida. Tudo, as pessoas não podem ter vergonha de perguntar sobre a doutrina espírita. Não podem, porque tudo tem uma razão. Então, muitas vezes pergunta, quer dizer que eu posso morrer e não desencarnar? Ou é possível desencarnar e não morrer? O que vocês acham? Então, é possível morrer e não desencarnar? Sim, é possível. Muito interessante a gente entender isso aí. Se um corpo morre é porque extinguiu o fluido vital relativo àquele período. Mas, nem sempre a morte significa um desencarne imediato. Então, o espírito ainda fica ligado, dependendo de como é a vida dele, se ele é muito apegado às coisas materiais ou não. Pode demorar, normalmente, horas, dias, semanas, meses e até anos para ver essa separação. Pois não? Obreiros da vida eterna. Também, exatamente. Exatamente. A gente vai falar aqui também a respeito disso aí, o livro Céu e Inferno, Obreiros da Vida Eterna, o desencarne de Dimas, é fantástico, vai mostrar, inclusive tem um filmete no YouTube de 15 a 12 minutos que dramatizaram o desencarne de Dimas. É muito legal, quem quiser assistir, por favor, assistam o desencarne de Dimas no YouTube. Então, é possível sim morrer e não desencarnar. Tudo depende, nós vamos ver daqui a pouco, como que funciona o desencarne, como que isso aí é o tipo de morte, uma morte natural, uma morte violenta, abrupta, tudo isso traz consequências pós-morte para a gente entender. Então, o que seria a morte natural? É aquela em que o espírito se desliga pela velhice ou pela doença. Espiritualmente falando, é uma das melhores mortes. Por quê? As forças gradativamente vão cessando. Então, o espírito vai devagarzinho, indo devagarzinho, ele tem tempo desse período da doença para refletir, para se arrepender, para compreender aquilo que está acontecendo, e vai devagarzinho, as coisas vão chegando. E seria como o apagar de uma luz. Clicou, passa quase que naturalmente para o mundo espiritual. Lógico, quanto mais espiritualizada a pessoa, mais fácil é o desencarne. Quanto mais apegado à matéria, mais difícil fica o desligamento, porque é complicado. E a gente vê muito os médiuns, por exemplo, numa reunião mediúnica, o socorro aos espíritos que às vezes nem sabem ainda que desencarnaram, que morreram, estão aí vagando, obsediando sem saber que estão obsediando, presos ainda aos bens materiais que ele deixou, preso às casas, aos bens, ao dinheiro, às pessoas. Então isso aí é muito importante para a gente entender, que é nesse correr de aprendendo, levando em frente, que a gente vai nos posicionando para que ficarmos cada vez mais de bem com a vida. Isso é fundamental para que nós possamos ter um desencarne também tranquilo e sermos amparados. Isso é muito importante. Então, e tem a morte violenta, realmente é a morte abrupta, essa é a pior morte. A gente fala, teve um infarto, que boa morte. Para o espírito não é uma boa morte, porque ele nem sabe às vezes. Às vezes o gás dele estava bombando e por uma imprudência, um acidente, bomba, ele é separado abruptamente. E nesse período ele não vai saber onde está, porque está onde foi, está pensando que está vivo, que está conversando, vivo que estou dizendo materialmente, porque vivo sempre somos vivos, né? Espiritualmente falando. Isso aí é mal.
Então a gente tem que entender que isso aí, essa perturbação que vamos falar daqui a pouco também, ela se estende às vezes por muito, muito tempo. Então a gente tem que entender que as pessoas, quando partem, quando ali, o velório, por exemplo, o velório espírita, nós temos que aprendermos a entender o que é um velório. Porque vimos que nem sempre os laços se rompem totalmente. Então o espírito está ali, naquele velório, ainda a espiritualidade trabalhando para romper os laços e escutando tudo aquilo ali que as pessoas fazem, menos orar por aquele espírito recém-desencarnado. Piadas, coisas que não tem nada a ver, coisas falando maldosas, isso traz um mal que não é caridade. Nós precisamos ser caridosos para com nossos irmãos que partem. Não tem que ficar muito tempo, chega, joga energia boa, conforto aos familiares, um abraço, conforto, manda luz, meu irmão, siga em frente, Deus te abençoe, vai tal. Cumpriu a missão. Não tem que contar piada, fazer aquela balbúrdia que às vezes as pessoas precisam falar, pedir silêncio. É lamentável. Pensem nisso, porque uma hora nós vamos estar lá, com o pezinho junto, e vamos ouvindo certas pessoas que estão falando coisas lá, que estão perturbando a passagem. E a gente não quer. Para nós, né, coisa ruim, como nós queremos desejar para os outros coisas boas também. Agora, nessas mortes, qualquer que seja a morte, vocês vão ver aqui uma dessas questões que eu disse aqui do Livro dos Espíritos, que vale muito o conhecimento e o progresso que nós fazemos aqui agora. Então, se nós conhecemos um pouco a espiritualidade, se nós conhecemos, mesmo sendo um tanto quanto materializado, mas se nós sabemos o que acontece no momento da morte, como nós já vamos ter uma pequena bagagem para sermos ajudados quando chegar a nossa hora. E agora, o progresso nosso, que nós já nos espiritualizarmos, isso vai contar muito, mas muito mesmo. Porque nós vamos sentir realmente, chegou a hora. Estou indo e esse conhecimento, essa prática que nós colocamos no nosso dia a dia, vai nos ajudar muito, muito mesmo na hora da nossa grande viagem. Nesta existência, porque nós já viajamos, olha, a mala já gastou, de tanto que nós já viajamos. Vimos e voltamos. Muitas. Mas como esquecemos o passado, então vamos nos preparar para essa viagem. Então, o desencarno nosso, essa preparação, é isso que fazemos. É isso que as casas espíritas trazem. O conforto, expõe tudo o que pode acontecer. Mas como é que sabe? Quem sabe é quem foi que está contando para nós. Vamos lá no livro Céu e Inferno, no final, na segunda parte lá, tem todo tipo de comunicação, espíritos felizes, infelizes, suicidas, tem tudo, apegados, contando o que eles sentiram de lá. Eles vieram trazer notícias para nós, então nós sabemos. André Luiz, a coleção dele é fantástica, nos traz também notícias da vida espiritual. Então, tudo isso a gente tem que pensar, que nós sim, não sabemos se amanhã a gente estamos de partida. Não sabemos. Por isso a importância do dia a dia, que eu disse há pouco, que hoje possa ser melhor do que ontem e que amanhã possa ser melhor do que hoje. Isso é um fato. Nas pequenas coisas corriqueiras que a gente tem que passar. É duro. Acho que a maioria aqui já passou por perdas, entre aspas, né? De pais, de mães, de irmãos, filhos. Então, isso aí é fato. Mas, ao mesmo tempo, temos o conforto. Eu posso ajudar, então, alguém que já partiu? Ou eu tenho que ir no cemitério? Quer ir no cemitério? Pode ir, não tem problema. Mas, eu penso comigo... Eu não queria meu pai e minha mãe morando no cemitério, um lugar feio. Não, ele está morando dentro de mim em algum lugar bonito. Eu penso assim. Então, a gente não vai contra as tradições, mas no meu caso,
eu acho totalmente desnecessário aquele culto, aquela pessoa, aqueles... Só os ossos às vezes estão ali. E até às vezes já se deterioraram. Não há necessidade. A gente conversa com os nossos queridos em qualquer lugar. Na minha casa tem umas fotos lá, de todos os meus queridos que foram. Ali, numa boa. A gente conversa diariamente. Energia boa, sem apego, com carinho, amor e gratidão. Isso é fundamental. Ah, meu pai foi muito bravo. Graças a Deus ele foi bravo. Porque ele nos mostrou o caminho certo. Então, somos gratos. E além de tudo, nossos pais que nos deram a vida. Primeiro foi Deus, o Espírito. Mas quem nos deu o corpo foram os dois, pai e mãe. Senão não estaríamos aqui. Então, quando nós colocamos essa mola da gratidão na nossa vida, nós vamos automaticamente amaciando, podemos dizer assim, o nosso motor, amaciando, devagarzinho, porque nós somos gratos. E quem aprende a agradecer, se não sabe amar, vai aprender a amar através da gratidão. Isso é fundamental para a gente entender. Então, esse conhecimento vale muito para a gente na hora da nossa partida. Agora, se tivermos o conhecimento e o progresso da vivência daquilo que conhecemos, maravilha. Com certeza teremos chance de sermos auxiliados quase que imediato. Agora, dentre as mortes abruptas, violentas, uma das mais tristes que tem é a do suicídio. O suicida realmente é uma tragédia para aquele que parte. Por quê? Porque o suicida acha que ele terminando com a vida do corpo, está resolvido. E ele acorda com o mesmo sofrimento, apegado ao corpo normalmente, sentindo o corpo apodrecer, literalmente falando, sendo devorado pelas larvas, e o sofrimento continua. Quem tiver a oportunidade, leia o livro Memórias de um Suicida, Ivone Pereira do Amaral, fantástico livro. Vai contar o suicídio daquele famoso escritor português, Camilo Castelo Branco, que ali no livro chama-se Camilo, esqueci o nome, Botelho. E ele conta como que foi o despertar no mundo espiritual. Ele é um suicida. Toda a sua vida. Então, para a gente ver, o Espiritismo, então, por isso, gente, preza muito a valorização da vida. Olha, vocês que me assistem, sempre estão assistindo, sempre que eu falo, quase que toda semana nas palestras eu falo, valorização da vida. Porque todos nós aqui que estamos aqui, você que está assistindo, nos assistindo, não sabemos quanto tempo nós esperamos até voltarmos. Muitos de nós aqui, pode ser que tenham voltado rápido, mas muitos demoramos às vezes 30, 40, 50 anos, aguardando as coisas se acertarem, aguardando nosso pai e nossa mãe acertarem, nos receber, eles virem antes de nós. Chega aqui, esqueceram, falaram, não, eu vou evitar, não veio, perde-se. Fica para a próxima. E nós não vamos valorizar a nossa vida, o tempo que ficamos aqui. Essa é a oportunidade de ouro que nós estamos tendo, gente. Vamos aproveitar o máximo possível. Vamos viver bem, tendo o suficiente. Não precisamos mais nada do que o suficiente. Tudo que passa do suficiente é supérfluo. Não vamos levar nada. Vamos amar? Sim, amar muito, 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 mas sem apego. Porque ninguém é dono de ninguém, não somos dono de ninguém. Como não queríamos que alguém fosse dono de nós. Amar, sim. Porque o amor é incondicional? Porque nunca ele vai acabar. Nunca, jamais. Acaba aqui, um corpo físico que vai, o espírito está lá esperando. Sai do corpo físico, vão se encontrar. É assim, as afinidades estão sempre juntos. Não podemos jamais esquecer. Então, como que se procede o processo desencarnatório, podemos dizer assim? Começa com a morte do corpo físico, naturalmente. Depois passa-se pelo desligamento,
que nós vamos falar pouco. Tem nesse meio tempo um balanço existencial, ou antes ou depois do desligamento, que passa praticamente um videotape. Nossa, videotape, eu vou pensar que eu sou ninguém sabe o que é isso, os jovens. Passa-se... É do meu tempo o videotape, eu não tenho mais nada, fita cassete, né? Larga a mão. Passa-se um filme da nossa vida, naqueles breves instantes do desligamento. Depois todas as mortes, vai ter um período de perturbação. Isso é natural, essa perturbação. Que está muito bem explicado, tanto no livro Céu e Inferno, lá na passagem, como aqui, na questão, vamos ver a questão aqui, que fala da perturbação, 163 a 165. Então, feito isso, no instante da morte, nem sempre o perispírito se liberta completamente, subitamente. Não, ele tem um tempo. Por isso, precisamos ter muito cuidado, como falei há pouco, com o recém-morto. Ali, o cadáver, tem que ter o maior respeito, porque ainda existem laços, mesmo o corpo estando morto, sem funções vitais, os laços espirituais ainda continuam, gente. Isso é muito importante a gente saber. Então é muito interessante. Tem casos, por exemplo, que eu vejo com amigos meus que trabalhavam em autópsia, já teve casos, o maior respeito pelo cadáver para sofrer uma autópsia. Pede, assim, intimamente, ele pede licença até para, entendeu? Alguns são bem, assim, entendem que ainda tem laços ali ainda. Então, existe esse respeito, não vilipendiar os cadáveres, isso é muito importante. Então, sabemos que essa separação se opera lentamente, muito variável. Não tem um igual ao outro, cada um tem seus méritos e deméritos. Uns podem ser rápidos, o desligamento, outros, como disse há pouco, pode demorar horas, dias, meses, até anos. Pode acontecer isso aí, para a gente entender. Então, essa variação é natural. Então, começa a transição, morreu, tem isso aí, vai começar aquela transição. Existem equipes preparadas, não é qualquer espírito que vem e faz o desligamento dos laços que unem. Não, são espíritos já preparados, podem ser familiares nossos juntos, podem ser outros, que estão equipes que vêm para que faz todo esse processo de receber o espírito no mundo espiritual. Então vem onde são desligados laços, fluido por fluido, vão sendo tirados os laços. Tem o laço, o cordão de prata, que é o forte, mas independente, todos os órgãos estão, de alguma forma, conectados ao nosso perispírito, que estão sendo retirados com técnica pela espiritualidade. Então, sempre é muito bom, quando temos, por exemplo, um familiar que sabemos que ele está mal, que não, praticamente, é muito bom mandar luz, energia boa, pedir auxílio, sim, aos bons espíritos, que estejam presentes na hora do desenlace. Isso chama-se caridade, isso chama-se amor, é muito importante. Chorar? Sim, lógico, precisamos derramar lágrimas, lágrimas de saudade, nunca de revolta, nunca de revolta. Tudo tem uma razão de ser. Tudo tem uma razão de ser. Não podemos esquecer disso jamais. E aí vai ter esse processo de transição e tem as equipes, né? É operado por espíritos, como disse há pouco, especializados. A equipe vem. Outra coisa interessante, vocês devem saber, só para ilustrar, tem muitas pessoas que são muito apegadas. Então a pessoa está ali, pronta para o desencarne, e as pessoas ali, nós somos espíritos também, começam a orar muito forte e interfere naquele momento do desencarne, do desenlace. Então, a espiritualidade não consegue fazer aquilo ali. O que acontece? É a melhora da morte, vocês já ouviram falar disso aí? A pessoa está mal, de repente dá aquela melhora.
do nada. Não estava falando, fala alguma coisa, abre os olhos e tal. Os familiares se acalmam. Olha, está bem, está ótimo, vai. Afasta, desliga mentalmente, vai tomar um café e volta, ocorre o desenlace. Então, isso aí, a influência dos encarnados também influi no momento do desencarne. Não sejamos egoístas de ver aquela pessoa que está sofrendo, que não tem o que fazer, de segurar. Por mais que se ame, tem o ditado que diz, quem ama liberta. Não podemos esquecer disso. Então, lógico, de acordo com o tipo de morte, é também esse trabalho. As mortes súbitas são mais complicadas, mas também tem o auxílio. Muitos são arrastados para lugares sombrios? Sim. As pessoas ruins, índole dura, normalmente, aqueles espíritos que eles usaram durante aqui, espíritos trevosos, que foram usados para fazer coisas ruins também, estão lá esperando-os para serem escravos. Quem leu Libertação, de André Luiz? O grande lá, que era o dono de uma cidade, um terror lá, é que foi ser resgatado. Mas ficou muito tempo prejudicando, cobrando, escravizando aqueles que desencarnaram, que ele tinha feito favores. Então isso é muito importante para a gente entender. E nosso corpo vai devagarzinho. Os laços começa nas regiões do abdômen, no centro vegetativo, começa o desligamento espiritual, vai desligando. As extremidades vão sendo desligando, pouco a pouco, desligando. Aonde começa normalmente o esfriamento. Então, eu pude assistir dois desencarnes desse jeito, acompanhando, esfriando as mãos, esfriando os pés e vai subindo, até se encontrar. Então, vai nessa parte, depois no tórax, no cérebro, e depois o laço principal é aqui atrás, que é ligado aqui, que é o último, que é o cordão de prata, que é rompido, cortado, aí sim, tira-se totalmente. No suicídio, vocês vão falar assim, o suicídio não acontece. Não acontece. Pode demorar muito para romper, mas vai acontecer. O que eu posso fazer então para um espírito que se suicidou? Eu aqui, um familiar, um amigo, posso ajudar? Claro que podemos. O que esse espírito precisa? Não condenação. Quem somos nós para condenar? Ninguém. Mas precisa de luz, mandar luz para ele se acordar, para se arrepender e pedir ajuda. Então, quanto mais vibração nós fazemos de luz, mais esse espírito vai se despertar, porque ele tem que pedir. Nós oramos para que eles sejam despertados, porque a cada um segundo as suas obras, nós temos que tomar, nós resolvemos, cada um de nós, resolvemos os nossos problemas. É isso que a gente tem que entender. E nesse período também tem esse balanço existencial que nós passamos, passa a vida, vê o que foi, volta a coisa da infância, de outras vidas. Passa-se um filmete na nossa vida. Acontece, que Kardec vai explicar também, em detalhes, vocês vão ter aqui. E depois entra no período de perturbação. Perturbação é você não saber onde que eu estou. Como diz o caipira, né? Onde eu estou, onde eu vou. Fica totalmente perdido, não sabe. Às vezes precisa-se realmente descansar. Às vezes são levados para já hospitais no espaço. Podem ser arrastados para as zonas umbralinas, sim, também. Mesmo sendo levado, socorrido, pode retornar ao umbral e pode retornar para a Terra? Pode sim, porque respeita o seu livre-arbítrio. Tudo que está aqui, tem tudo aqui, você vai... Não, mas não quero, eu quero ficar junto. Vai penar, vai acontecer, mas o livre-arbítrio, Deus não interfere. Então, o que nós podemos fazer muito para os nossos queridos desencarnados? Esse carinho
amor, gratidão e mandar realmente desejar o bem. Isso é fundamental para eles e para nós vai dar um conforto muito grande também. Então, essa perturbação, podemos dizer, é uma confusão espiritual logo após o desencarne. Fica como se fosse meio grogue, podemos dizer assim, nem dormindo, nem acordado, fica nesse meio termo. E aí a gente entende que vai passar, uns mais rápido, outros mais demorado, mas tudo isso aí, gente, para dizer que nós, quanto mais nós nos espiritualizarmos, nós valorizarmos a nossa vida, vivermos para o suficiente e não para o supérfluo, vivermos bem, não odiarmos ninguém, não guardar raiva de ninguém, não invejarmos de quem quer que seja, situação que seja, isso aí não é bem para os outros, não, é bem para nós. É isso aí que vai a nossa bagagem, a nossa mala de viagem é essa aí. Então, podemos dizer que a morte nos dá uma lição muito importante do desprendimento, do desapego, da renúncia, é isso aí. Então, se a morte nos obriga o espírito a se afastar do corpo de carne, por mais que ele queira, isso aí é natural. Então a gente vai entender essa separação, que o nosso corpo foi útil, mas chega um momento, ele vai voltar para a terra. Então, gente, podemos, encerrando, a existência terrena é muito valiosa, é uma oportunidade de ouro que nós temos para a nossa evolução espiritual, uma grande oportunidade. Então, enquanto a gente estiver aqui, até o último dia, nós vamos aproveitar. Se temos ódio de alguém, é momento de nós nos reconciliarmos, é momento de perdoar. São pessoas muito duras, às vezes, que não conseguem perdoar. Vamos perdoar, vamos aprender a perdoar. E vamos também aprender a pedir perdão. Sim, por que não? Perdão, gente, é caminho da felicidade. Quem pede, quem dá. Pensem nisso. Então, viver bem todos os dias da nossa vida, agradecer a Deus, a dádiva que nos dão, agradecer aos nossos pais, independente, sem julgamento deles, se foram bons ou maus, não interessa, porque eles foram os responsáveis. Não só os pais que nos deram os cromossomos nossos, como os pais adotivos também, que são às vezes tanto quanto os pais consanguíneos. Precisam ser agradecidos. E assim a gente vai devagarzinho vivendo bem. Isso aí, gente, lembrando que amanhã, finados, lembrem-se com carinho dos que se foram. Desapeguem, mande luz para eles, externe o amor mentalmente, converse com seus queridos que se forem. Eu te perdoo, eu te amo, me perdoe. Onde você esteja, receba o meu abraço, o meu carinho. É isso que vai nos trazer consolo. Não adianta um caminhão de flores num túmulo, se lá dentro não existe esse amor sincero e esse desapego. Pensem nisso. E que Jesus possa estar com todos. Vamos agora, encerrando nossa palestra, é a hora do passe coletivo. Vamos nos preparar para esse passe, ficando bem tranquilos, respirando profundamente, cerrando nossos olhos, soltando o ombro, maxilar, bem tranquilos, para recebermos essa dádiva divina que a espiritualidade está trazendo para nós, não só aqui na nossa casa espírita, como também na sua casa, você que está nos assistindo. Coloque uma jarra d'água você aí, para que essa água também seja fluidificada nesse instante. Então, nesse instante, a espiritualidade está derramando sobre a cabeça de cada um de nós, aqui e na sua casa, bênçãos de luz, de paz, de equilíbrio, de tranquilidade, sentindo a respiração, sendo colocados os bálsamos também no ar que estamos respirando, higienizando o nosso sangue,
todos os nossos órgãos em funcionamento normal, tranquilo, sereno, e que essa luz divina possa estendê-la aos nossos lares, fazendo uma asepsia em todos os cômodos da nossa casa, que possamos levar essa luz a todas as pessoas, os nossos vizinhos, a todos aqueles que estão em sofrimento, e também, nesse instante, a quem nossos pais que já se foram, vamos lembrar neles com carinho e dizer: pai, mãe, eu amo vocês, eu agradeço vocês por tudo e por todos, onde vocês estiverem, recebam esse abraço fraterno, apertado, gostoso, que assim seja. Que a luz divina esteja com todos, que assim seja. Uma boa noite.